Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e se você gosta de esportes, você precisa conhecer o João do Pulo. Ele foi um dos melhores atletas brasileiros de todos os tempos, recordista mundial no salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano. João do Pulo foi o melhor atleta do mundo por quase 10 anos, tendo sido extremamente importante para a história do nosso país. João Carlos de Oliveira nasceu em 28 de maio de 1954 em Pindamonhangaba, cidade do interior de São Paulo. A sua infância foi marcada por diversos desafios financeiros e aos 7 anos ele já trabalhava como lavador de carros para ajudar a sua família. Não se sabe exatamente quando João Carlos ingressou no atletismo, mas o que se sabe é que a carreira dele no esporte começou a se desenhar durante a juventude, quando ele participou de competições locais e chamou a atenção pelos seus feitos no salto triplo. O destaque nas competições regionais levou ele a ser notado por treinadores e olheiros do atletismo. E foi durante esse período que ele também decidiu ingressar no Exército Brasileiro. E lá, o Exército fornecia oportunidades de treinamento especializado, ele tinha apoio institucional, uma infraestrutura, e ele conseguiu aprimorar suas habilidades atléticas. A sua entrada no Exército foi, então, impulsionada, pelo seu talento no atletismo e pela busca de uma carreira esportiva e uma estrutura mais profissional. No ano de 75, durante os Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, o João Carlos ele ganhou uma medalha de ouro no salto em distância, com a impressionante marca de 17,89 metros, e foi o recorde mundial de salto triplo e permaneceu com esse recorde por mais de 10 anos. Fato é que este salto mudou a vida daquele jovem negro, pobre, franzino, para sempre. Aliás, foi justamente nesse Pan-Americano do México que João Carlos de Oliveira virou o João do Pulo. Embora ele fosse um atleta excepcional e uma estrela do esporte antes de 75, foi nesse Pan que os atletas brasileiros se referiam a ele como o cara do pulo. Então, quando ele quebrou o recorde mundial, o apelido pegou. E pegou de uma forma que, depois de 11 anos, o atleta adotou esse nome oficialmente, alterando a sua certidão de nascimento para João do Pulo Carlos de Oliveira. João do Pulo já era campeão do mundo em 79, foi bronze olímpico em 76, mesmo machucado, e recordista mundial desde 75. E assim, em 1980, João do Pulo foi para os Jogos de Moscou, onde viveu um dos episódios mais controversos da sua história do esporte. Acontece que naquela época havia Guerra Fria. E para você que não sabe, eu vou passar aqui muito superficialmente que a Guerra Fria ela foi um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética e aconteceu entre os anos de 1947 e 1991 e meio que dividiu o mundo em dois blocos, os favoráveis aos Estados Unidos e a sua política capitalista e os favoráveis à União Soviética e à sua política comunista. E como eu disse, essa foi uma explicação bem medíocre, mas pesquisa aí se você quer saber um pouco mais. Então, voltando, nessa época, os Estados Unidos e outros 65 países aliados resolveram fazer uma espécie de boicote por dois motivos. O primeiro, para não favorecer a Olimpíada daquele ano que acontecia em território soviético, e o segundo, para evitar o risco dos americanos perderem para os anfitriões no quadro geral de medalhas. E por outro lado, os soviéticos eles estavam ali determinados a manter a sua superioridade, mas o nosso campeão do salto triplo virou ameaça para os russos que tinham Viktor Sanaev, eu acho que é assim que se fala, brigando pelo tetracampeonato olímpico após vencer nas edições de 68, 72 e 76. Resultado: João do Pulo foi alvo de algumas tentativas para desestabilizá-lo, como, por exemplo, muitas vaias do público no estádio Lenin, uma lesão na perna esquerda, e João chegou até a ser informado pelos profissionais soviéticos de que o problema era muito mais grave do que ele estava imaginando. E ainda teve 2 dos seus 6 saltos invalidados pelos fiscais. Um deles acima de 18 metros, que por si só já ia garantir para ele a medalha de ouro olímpica, e mais um novo recorde mundial. A justificativa que os árbitros soviéticos deram para essas consecutivas bandeiradas vermelhas foi que João encostou o pé além da área permitida. Muitas testemunhas garantiram, não só lá em Moscou, mas
como ao longo de todos os anos que o atleta olímpico foi prejudicado. No fim, João do Pulo, com a marca de 17,22 metros, foi bronze naquele ano. João do Pulo tentou superar essas lembranças de Moscou, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, né? Conquistar bons resultados. Na Copa do Mundo de Roma, em 1981, saltou 17,37 metros e conquistou a medalha de ouro pela terceira vez. Antes disso, já tinha sido campeão em 77 na Alemanha e em 79 no Canadá. Infelizmente, em dezembro de 81, João do Pulo sofreu um acidente de carro quando retornava de Campinas, em São Paulo, para a capital paulista. Um carro entrou na contramão, batendo de frente com o carro onde estavam ele, seu irmão e um amigo, na altura do quilômetro 86, na rodovia Anhanguera. Nesse trágico acidente, a perna direita de João foi esmagada e apresentou múltiplas fraturas. O atleta também sofreu fratura no crânio e na mandíbula e traumas no tórax. Foram 11 meses de internação, 22 cirurgias, sendo 16 delas só na perna. Infelizmente, a perna do nosso recordista mundial do salto triplo precisou ser amputada. E isso acabou com sua carreira no esporte quando ele tinha apenas 27 anos. Quando saiu do hospital, João do Pulo declarou à imprensa, já usando uma prótese, depois de 333 dias de internação, e demonstrando uma resiliência extraordinária que, abre aspas, venci mais uma batalha na vida, bati mais um recorde, que é sobreviver, fecha aspas. Naquela época, é bom lembrar que o esporte paralímpico ainda não tinha essa abrangência atual que tem. Com o desempenho de João, se esse acidente tivesse acontecido hoje, né, ele provavelmente teria continuado como atleta já na modalidade paralímpica, e isso é uma percepção minha. Depois do acidente, João estudou educação física, fez cursos no exterior e se dedicou à política, tendo sido eleito a deputado estadual por São Paulo. E em seus mandatos, João se dedicou à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Em 99, João foi internado com uma disfunção hepática e ficou um longo período internado. Infelizmente, veio a falecer em 29 de maio, um dia depois de completar 45 anos de idade. Quando ouviram a palavra cirrose como causa da morte, a imprensa e o público concluíram que João do Pulo morreu de alcoolismo. Só que, na verdade, o atleta ele era portador do vírus da hepatite C, uma doença muito silenciosa que só apresenta sintomas em fases tardias. João, ele tinha sido sim submetido a inúmeras transfusões de sangue na época do acidente e pode ter sido contaminado em uma delas, já que o vírus HCV só foi descoberto lá em 89 e foi muitos anos depois das cirurgias. Então, a bebida não foi a causa da cirrose e sim a hepatite C. E essa foi uma explicação dada pelo então coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologista e médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o Dr. Sérgio Zimmermann. E aqui fica a homenagem da Discômetra ao nosso anjo negro saltador, que foi uma forma que o técnico se referiu ao João do Pulo, que teve o seu salto triplo eleito pela Federação Internacional de Atletismo uma das 100 performances mais bonitas do mundo. Sua história de força e conquista jamais será esquecida. E se você assistiu esse vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de deixar seu like. Comenta aí pra mim qual outro atleta merece um destaque especial e não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Forte abraço! Vou pegar uns takes para erros de gravação. Olá! Seja... Nossa. Apenas para atletismo, será que vale?